Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e Mistério. Apresentação: Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Amigo irmão, amiga irmã, hoje, dia 25 de janeiro, quinta-feira, o tema do programa é Testemunhar Jesus e transformar o mundo. Que a presença de Jesus em sua vida, na minha vida, na sua simplicidade e no seu amor, seja fonte de esperança e compromisso na construção do reino de Deus. Hoje, na liturgia diária, temos a festa da conversão de São Paulo apóstolo. O seu nome de nascimento era Saulo, que é a forma grega do nome hebraico Saul. Paulo era de origem judaica, nasceu na cidade de Tarso. Na sua juventude, foi discípulo do rabino Gamaliel, no estudo dos livros sagrados do judaísmo. Parece que ele não conheceu Jesus, porém estava presente na ocasião do apedrejamento do diácono Estevão pelos judeus. Ele estava ali e as vestes de Estevão foi colocada aos seus pés. Ele assistia àquele martírio. Seu extremo zelo pela lei levou a perseguir os discípulos de Jesus, cujo ensinamento entrava em choque com a sua doutrina. Esse zelo, depois da sua conversão, foi transformado em zelo por Cristo, pela sua mensagem, e ele se tornou grande evangelizador. Diante do testemunho de fé deixado pelos discípulos, até mesmo de martírio, Paulo é abalado em suas rígidas convicções, passando por um processo de conversão. Na narrativa da conversão, nos Atos dos Apóstolos, Jesus ressuscitado identifica-se com o discípulo perseguido. Quem és, Senhor? Eu sou aquele que tu persegues. Quem ele estava perseguindo? Ele estava perseguindo os discípulos. E ao aparecer, ao manifestar Cristo, então ele pergunta: quem és, Senhor? E ele diz: sou aquele, eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Após a conversão, Paulo retira-se por cerca de 8 anos em sua cidade natal. Recolhimento, um retiro longo. Nesse período, releu o Antigo Testamento, à luz da novidade de Jesus. A teologia de Paulo é centrada na morte e ressurreição de Jesus. O Senhor recebe o título de Cristo sobre a ótica messiânica da tradição do judaísmo de seu tempo. Na sua primeira viagem missionária, acontece a mudança de nome do nome de Saulo para Paulo, na forma latina, que por ocasião da conversão do procônsul romano de Chipre, Sérgio Paulo. O texto do Evangelho de hoje, Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 18, que é um acréscimo tardio a este Evangelho, não foi escrito assim na sequência, mas depois posteriormente foi incorporado ao Evangelho de Marcos. Então menciona os sinais que acompanharão aqueles que crerem, sendo um deles o seguinte: se pegarem serpentes, não lhes fará mal algum. Este texto contempla a tradição de que uma serpente agarrou-se na mão de Paulo em Chipre, sem lhe fazer mal. Devido ao imenso zelo missionário de Paulo, a tradição cristã foi fortemente marcada pela doutrina paulina. Paulo é colocado ao lado de Pedro, dando-se a ambos maior destaque
em relação aos demais apóstolos. Então hoje celebramos a conversão deste grande homem. E que conversão, e que mudança na sua vida. Ele, de perseguidor dos discípulos, é convertido e passa a ser anunciador de Cristo. Cristo vai se identificando também com ele na sua vida, no seu zelo. Aquele zelo que antes ele tinha pelo judaísmo, que levava a perseguir os cristãos, ele transforma esse zelo, ressignifica esse zelo para a vida cristã. Que a fé em Jesus o conduza pelo caminho da verdade e da vida ao encontro do Pai. Amigo irmão, amiga irmã, nosso programa está chegando ao final. Espero poder encontrá-los todos no próximo programa. Fiquem com a paz e a bênção do Senhor. Concedei, ó Deus, a vossos fiéis, viver continuamente os sacramentos pascais e celebrar ardentemente os bens futuros, para que, fiéis aos mistérios pelos quais renasceram, sejam levados, por suas obras, a uma nova vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.